chegar hoje, Eu vou trazer umas cordinhas aqui. tá amanhã. Pode chegar, não tem nada. Vai chegar amanhã de manhã aí, ó, já, Meu nome é João Lúcio Cordeiro de Araújo. É desde 16 anos de idade que eu viajo pra cá. Minha primeira viagem pra cá foi em 87. No barco de madeira ainda que a gente tinha. Era nossa avó, né, por pai de mãe, uma avó muito querida. Ela era uma pessoa que não tinha o que falar dela. Era uma ótima avó, um ótimo ser humano, era uma pessoa. Aí a gente, todos os netos, todo mundo gostava dela. Aí, como não tinha como uma coisa pra gente fazer uma homenagem pra ela, a gente resolveu fazer isso aí. Eu e o meu irmão, né? A gente resolveu dar o nome da balsa em homenagem a ela, que a gente não tem mais ela aqui, né? Agora, o descarrego das cargas aqui, toda carga dessa que entra, é a balsa que paga a estiva. A estiva de um rodotrem desse, ela tá a faixa de R$800 por caminhão, que a gente paga para entrar numa balsa. Toda a despesa é feita pela balsa, entendeu? Essa aí é a logística nossa aqui que a gente faz. Nivaldo Olímpio de Santos. Quanto tempo na estiva, vocês não? Olha, eu trabalho na estiva desde 1985. E é o dia todo nessa lida? Todo. Mas eu também eu trabalho de motorista também, eu tenho profissão, sou motorista, sou carreteiro, eu também trabalhei, já viajei pro Nordeste todo já. Eu conheço o Brasil todinho, viajando. No inverno, essa época aqui, mais ou menos, ela dura na faixa de 3 dias a 3 dias e meio. No máximo, ela dura isso. Até menos um pouco. Já no verão, ela passa para 4 dias e meio. Porque tem muita passagem nesse rio que tem que parar e a lanchazinha e sondar, procurar passagem. Quando acha, aí a balsa passa. Ela não pode passar de uma vez. Às vezes tem que parar à noite para de manhã sair para não passar a noite, porque tem pedral aí que não dá para passar a noite. No Rio Seco tem que ter. Se você tem cuidado com uma embarcação dessa, no Rio Cheio, no Rio Seco é 10 mil vezes mais cuidado. Entendeu? É muito perigoso mesmo. Você tem que ter muito cuidado com uma balsa dessa baixada. Edilson. Da família ainda. Edilson, 406, Edilson. De quem? Do Jacques. Jacques. Edilson. Chamada geral, ferryboat Vovó Nasa, nesse momento se aproximando da ponte sobre o Rio Madeira. Alguma embarcação que navega no sentido ao contrário, por favor, dê o compreendido. É o namorado da Bárbara, tá do lado, né? Fábio Tabosa, conta-mestre fluvial. Fazemos essas viagens aqui de Porto Velho a Manaus, que toda embarcação dessa tem que ter
os habilitados pela Marinha do Brasil, que no caso aqui são 6 habilitados, com o contramestre, o mestre, os marinheiros, que é o de máquina e de marinha de convés, que são os responsáveis para conduzir a embarcação do porto de origem ao porto de destino. Saindo aqui de Porto Velho, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda. Logo em seguida, questão de 3 horas, 4 horas de viagem no máximo, de Nova Olinda a gente já pega o Rio Amazonas, que a gente sobe para Manaus, que essa ferryboat aqui, Vovó Nasa, ela gasta entre o Rio Madeira, no Amazonas e o Rio Madeira, do Rio Amazonas até o porto de origem, são 13 horas de viagem no máximo que a gente percorre subindo o Rio Amazonas. Aqui de Porto Velho até a boca do Rio Madeira é só descendo o rio, a favor da correnteza. Chega do Rio Amazonas, a gente sobe contra a correnteza, que dá no caso 13 horas, no máximo 13 horas. Porque tu sabe que muitas vezes os passageiros veem a gente carregando as balsas e a balsa tem a capacidade de 1000 toneladas, a gente leva 900. Aí o passageiro fica nervoso porque a balsa está muito carregada, sabendo que tem um disco que é um limite. Funciona assim, a gente carrega a balsa ela tem um disco de Princeton, que é o chamado, a capitania chama. É um círculozinho, um traço no meio. A água pode chegar naquele traço do meio do disco. Se o traço do meio tiver no fundo, a água passando dele, está fora do limite de carga, tem que retirar a carga. Chegou ali, está no limite, naquele traçozinho, a capitania vem e libera, pode navegar tranquilo ali. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Estou entregando uma revista para cada um dos viajantes, né? Da Venezuela. Aqui nossos amigos venezuelanos, nossos patrícios, ó, que nós amamos muito. Claro, tá? claro. ¿Qué? De bueno. Nada. Eu não sei ler, já estudei, mas não sei ler.
Então, já pedi para Deus, que Deus me ensine a ler, me dê aquele dom, me dê de sabedoria de eu aprender a ler, que eu não sei ler. Maria Helena, A senhora trabalha onde, dona Maria? eu trabalho numa draga no garimpo. Ah, fica em Manaus mesmo? Não, Japurá, Sua profissão lá? cozinheira. E a senhora conhecia essa draga que eles explodiram lá? Conhecia? Tinha amigos no caso? Sim, todos 5 que faleceram eram meus amigos. Fato que a polícia deixou a dinamite dentro da draga, queimaram a draga e deixaram a dinamite dentro. E ela não explodiu, acho, na explosão que teve, todas as dinamites. Aí ficou algumas sem explodir. Aí foram mexer com a flutuação e as dinamites explodiram. Maria, o que fizeram contigo, Maria? Maquiada, ela aqui, ó. E eu vi que fizeram a unha também, né? Foi, ela aqui, minha amiga. Tá linda, viu, Maria? Tá. Quer dizer, tu tá mais linda do que já é. Obrigada. Assim, ó. Quebrou a hélice aí, bateu num pau aí, madrugada, e agora vamos trocar ela. Trocar para substituir. Tira essa chave aí, tira essa chave. Loja não, fica filmando no jeito aqui em cima.
vender, né? Vai. Puxa lá. Vai. Olha aquele suporte que fizemos lá de... Foi enterrado lá na frente, entendeu? O monte dele. Vai querer. Seu nome e profissão? Hélio Fernandes, garimpeiro e quando estou em casa, agricultor. Poxa, quantos anos de profissão? 38, Trabalhando no garimpo? trabalhando em garimpo. O mercúrio, a imprensa ela inventa muita história que infundada, né? Que eles falam que no fundo do Rio Madeira tem tanto mercúrio que está tudo poluído. E eu digo o seguinte, se tem tanto mercúrio no fundo do Rio Madeira, por que que o ouro não sai amarelo? Ele devia sair prateado, não amarelo, né? Então por aí já diz que vê que não é o que eles estão falando, que a imprensa fala, que eles só mostram a rabisca da caixa do garimpo, né, do garimpeiro aqui do Madeira, derramando veneno, e não é isso. O que derrama é simplesmente a lama que tira do fundo do rio e devolve. O que fica em cima na caixa é somente o ouro. E o mercúrio fica só depois que é retirado o ouro, é que nós vamos trabalhar com o mercúrio. Não se joga mercúrio em cima da caixa. É quase R$3.000. Para que jogar o mercúrio na R$1.000 o mercúrio? Isso, é quase R$3.000. 1 quilo de mercúrio. Por que a gente vai ter o prazer de jogar isso fora? Ah, não joga, né? Não. Aleph da Silva Fernandes. E há quanto tempo na profissão? Ah, eu acompanho o coroa faz uns 6 anos aí, pelos trechos da vida. Gosto, é bom. O mais difícil é ficar longe da família só. Pois é, eu ia te perguntar agora, qual é o tempo que vocês trabalham nas minas? Já uns 6, 7 anos já. 7. Agora aqui para Mato Grosso a gente tá com 1 ano e pouco só. Mas eu digo assim, há quanto tempo você fica na mina e depois fica em casa? Fica em casa? A gente passa 3, 4 meses e a gente passa 1 mês em casa com a família. Vou dizer adeus para os sonhos meus e a tudo que construí.
Ah, entendi. Vai te fazendo pela margem aqui do lado aqui. Foi embaçado, hein, cara? O Elton vai querer cortar. Como nós estamos aqui numa embarcação, né? Livro de Jonas. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Nós sabemos que todos nós temos uma vocação dada por Deus, né? Aqui na face da terra. E quando nós procuramos, nós tentamos fugir dessa vocação que Deus nos entregou, nós acaba sofrendo consequências, né? Tanto nós como todos aqueles que estão em volta de nós sofrem também, juntamente conosco, porque por causa da nossa desobediência.
Meu nome é Wilson Fonseca de Araújo, eu tenho 74 anos de idade, a minha vida toda foi em embarcação. Construí embarcação, fiz muita embarcação junto com meus irmãos, e já faleceram, mas ainda está aí eu vivo para contar a história. A nossa rodovia é o Rio Madeira, né? A gente usa uma parte do Rio Amazonas, trafega um pouco pelo Rio Amazonas, mas aí a gente entra no Rio Madeira e 90% da viagem é trafegando pelo Rio Madeira. São quantos anos de navegação? Eu tenho viagem desde os 19 anos, mais ou menos 27 anos mais ou menos, viajando nessa área aí. Como é que foi o começo da... Porque eu nasci no Manaquiri, onde é a minha origem, onde eu nasci. Aí meu pai era construtor naval. Ele ensinou nós a fazer construção de barco. E a minha começo é fazer barco. Nós tivemos estaleiro no Tarumã, há pouco tempo nós deixamos. E aí tivemos barco por nome Ana Maria, que era da nossa firma. Aí nós trabalhávamos nos barcos. Aí um foi para o fundo, aí outro nós vendemos. E aí continuamos, aí eu também, devido também a esse tempo que já passou, eu dei uma parada. Agora quem está tocando os negócios são os meus filhos. A navegação na Amazônia, ela passou por um processo de reestruturação, de mudança. E a principal mudança foi a questão das embarcações. Grande parte das embarcações eram construídas por madeira. E aí houve um incentivo do governo, também pela questão ambiental, porque construir uma embarcação com madeira e toda essa cadeia de produção de embarcação na Amazônia por madeira era uma atividade que causava impacto ao meio ambiente. Partindo daí, o governo começou a incentivar de forma tímida, não foi um incentivo muito forte, mas aí os empresários, microempresários começaram a mudar, a transformar essas embarcações em embarcações de ferro. E aí hoje raramente você encontra uma embarcação de madeira que opere, né, que faça transporte, né? E grande parte, quase que 98% das embarcações que faz linha regular hoje é embarcação de ferro. E geralmente são ferryboats nesse modelo aqui da Vovó Nasa. Então quer dizer que um barco que nem esse, o senhor sabe fazer desde o começo ele? Desde o começo, de madeira, né? De madeira, sim, sim. De ferro não, mas de madeira eu sei fazer desde o começo. E o senhor, quantos anos de navegação o senhor tem? Rapaz, de navegação mesmo, que viaja? Sim. Eu acho que uns 40 anos. 40 anos. Essa mudança aí que ele falou, e tanto para passageiro como para carga, cliente, para todo mundo, melhorou muito. Acabou os acidentes praticamente, ficou mais seguro. Se a gente for pesquisar na década de 80, final da década de 80, década de 90 e início dos anos 2000, houve muitos acidentes. Tem um acidente muito famoso também, que foi o acidente do navio Sobral Santos, que foi no Porto de Óbidos. Aí teve esse do Ana Maria VIII. Teve outros acidentes, mas assim, os mais impactantes mesmo foi o do Sobral Santos, no Porto de Óbidos, no estado do Pará. E o acidente com Ana Maria VIII, que foi no município de Manicoré. A parte mais triste da nossa história na navegação foi essa. A perca de uma embarcação. Muito bonita. Perca de várias vidas também. Eu criei meus filhos na luta, trabalhando, e hoje em dia o que eu tenho a agradecer é que todos eles... A gente sempre lembra os bons tempos da nossa infância, que nossas férias eram lá no estaleiro deles. E aquilo para nós era uma diversão. A gente, tá de férias, tá, então bora trabalhar. Sempre eles deixaram esse legado pra gente, trabalhar, desde cedo. A gente começamos desde cedo, graças a Deus estamos aí até hoje. As mensagens finais, o senhor teria alguma mensagem que gostaria de passar? A minha mensagem final é agradecer pelo bom momento que você está me entrevistando aqui, e o meu passado, futuro, e o de hoje para mim tá bom demais. Eu, graças a Deus, eu vivo bem, passei a hora que eu quiser, eu vou para Porto Velho, volto a Tambal. Eu não tenho mais aquele compromisso de trabalho como eu tinha antes, porque agora eles é quem toca tudo e eu fico só na manha, como diz o outro. Perfeito, muito obrigado, gente. E Edilson, para nós encerrar,
Poderia deixar o contato de vocês para quem está vendo esse vídeo de outro estado, né? E queira conhecer o Vovô Nasa? Você tem que vir para conhecer e deixar o carro de lado. Vir para o rio, porque aqui a nossa estrada é o rio. Para onde você quer andar é de embarcação. Mas é bom. O nosso contato é o meu, 92764096. Aí tem o do meu irmão lá em Porto Velho, que é o do João Lúcio, 9211 Fala o DDD. 3744, DDD 69 de Porto Velho, né? O meu é 92. O do outro meu irmão é 92. 92 é o DDD 8984159935. Também tem nosso Instagram, Cordeiro Navegações. Pode acessar nossa página do Instagram e acessar lá a nossa página do Instagram. Hoje fica até mais fácil, né? Ou vai lá no Instagram e já pega todos os contatos, todas as informações. @Cordeiro Navegações.